Bom dia, a paz do Senhor, amém? Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso devocional e nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 13. Esta é a terceira vez que irei visitá-los. Os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los e também os demais de que da próxima vez não os pouparei. Eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês. Ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, como Cristo foi. Mas quando tratamos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Examinem-se a si mesmos. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim, poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal. Não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que na realidade vocês estão fortes. Oramos para que sejamos restaurados. Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente. Vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todo o povo santo lhes envia saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Paulo era um pastor nato, né? Aqui nós compreendemos, na última carta de Paulo à igreja de Corinto, nós entendemos que verdadeiramente Paulo foi chamado para pastorear. Paulo foi chamado para cuidar da igreja, Paulo foi chamado para falar de Cristo. Porque tudo que Paulo faz é para o Senhor. Porque se fosse o contrário, caso contrário, ele desanimaria. Porque aqui nesse texto fala que a igreja, mais uma vez, né, ele estava dando trabalho, mais uma vez a igreja estava com os seus problemas e Paulo tinha que resolver. E dentre esses problemas, um desses problemas era a igreja estava em dúvida em questão a Paulo. A igreja ela já não tinha mais tanta confiança de que Deus falava através de Paulo. E uma das coisas que Paulo faz é admirável, essa maneira de Paulo de ser rígido e amoroso ao mesmo tempo. Ele consegue equilibrar as duas coisas. E ele começa exortando a igreja, falando com a igreja: examine-se a si mesmo, examine cada um a si mesmo, as suas próprias ações. Será que Cristo habita em mim? Se Deus ele não tem falado com vocês, examinem as suas condutas, examinem as suas ações, porque o meu Deus é um Deus que fala comigo e ele fala com vocês. Então, ele exorta a igreja nessa parte. E mais para o final, ele faz uma declaração de amor para a igreja. Ele diz que ele não se importa, que ele fica feliz em estar fraco se essa fraqueza proporcionar força para a igreja. Então, Paulo amava a igreja, independentemente do que ela pensava a respeito dele. Paulo, ele nasce para isso, para cumprir o seu chamado. E isso não é da boca para fora, porque nós podemos ver que no trajeto de Paulo, ele realmente paga um preço por tudo isso que ele fala. Paulo, ele é chicoteado, Paulo, ele é humilhado, ele é acusado de coisas que ele não fez, simplesmente por falar de Cristo, simplesmente por amar a Cristo e por conduzir a igreja. Então, Paulo ele não está brincando de ser cristão.
Paulo, ele realmente é cristão. E ele fala para a igreja que a conduta dele realmente é verdadeira. Que era para a igreja analisar a conduta dela, porque a dele era verdadeira e que Deus iria mostrar isso para a igreja quando ela fizesse essa análise. Então, Paulo, ele tem esse equilíbrio, né, de ensinar a igreja dentro dos princípios e valores inegociável, porque nisso Paulo, ele era bem rígido nas questões que se tratavam de Cristo, nas questões que se tratavam de envergonhar o nome de Jesus, ele era bem rígido. E ele exortava a igreja constantemente, dia após dia. Olha, não façam isso, não escandalizem o nome de Jesus. Vocês precisam ter comunhão entre si, resolverem os seus problemas e assim por diante. E nessa carta, Paulo, ele diz que era a terceira vez, né, que ele vinha à igreja e que nessa vez que ele viesse, que ele não ia ter tanta mansidão, que aqueles que continuavam pecando iriam se ver com ele. Então, Paulo, ele não negociava princípios. Paulo, ele não aceitava o pecado no meio do povo, porque o pecado, ele é abominável para Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E lá embaixo, Paulo deixa algumas instruções transformadoras para a igreja, que é, ele encerra as palavras dele dizendo, alegrem-se. Ou seja, a igreja precisava ter entre si a alegria do Senhor. Cresçam até alcançar a maturidade, a igreja precisava ser madura, ela tinha que viver aquilo que ela falava. Encorajem-se mutuamente. Isso é maravilhoso, porque quando nós estamos no meio de pessoas que estão com dúvidas, pessoas desanimadoras, isso tende a entrar no nosso coração. Isso vai contaminando todas as outras pessoas. Então era necessário que os irmãos encorajassem uns aos outros. Vivam em harmonia e principalmente paz. Então, para que a igreja tivesse paz, um dos conselhos que ele dá são esses, né? Sejam maduros, tenham comunhão e tenham paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Dessa forma, Deus estaria no meio deles. E a igreja do Senhor, ela precisava se fortalecer, ela precisava de ser um pouco mais madura, porque a hora a igreja acreditava, a hora a igreja desacreditava, a hora a igreja andava alinhada, a hora a igreja ela estava brigando entre si, irmão contra irmão. E Paulo, ele precisava a todo momento lembrar a igreja dos princípios e dos valores de um cristão. E aqui ele precisa lembrar a igreja que Deus falava com a igreja também, que não falava só com Paulo. Então o ministério de Paulo, ele é motivador para as nossas vidas. E quando pensarmos em desanimar, em parar, por causa de críticas, por causa de dúvidas, por causa de acusações, que nós venhamos lembrar de olhar para Cristo, assim como Paulo, ele fez. Porque foi para isso que Deus ele nos chamou. Amém?